Olá, família, povos unidos. Um bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí nos assistindo, da sua casa, do seu trabalho, escola, faculdade, onde você estiver neste momento, que a paz do nosso Senhor Jesus possa alcançar a sua vida e o ambiente agora onde você está. É sempre muito bom, sempre um prazer estar aqui com vocês para mais uma live à mesa. Como a gente disse, iniciou na semana passada, nesse mês especialíssimo de Dia das Mães, né? Quer dizer, mês das mães. E hoje, especialmente no Dia das Mães, então já quero começar essa live parabenizando a vocês, mamães que estão nos assistindo. Deus abençoe a cada uma e dê saúde, dê paciência, que nós precisamos muito, muita paz interior, entendeu? Tudo que só o Espírito Santo sabe que você precisa nesse momento, que seja derramado sobre a sua vida e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Bom, vamos lá. Vamos começar com nossos recadinhos que vocês já estão cansados de saber, mas a gente, né, faz aqui, cumpre o nosso dever, que é o quê? Falar novamente. Se você não curtiu a nossa live, dá um joinha, dá um curtir, dá um like na nossa live, comenta, compartilha com o máximo de pessoas possível. E se você não é inscrito no nosso canal, por favor, inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho para você não ficar de fora de nenhuma novidade que vai estar rolando durante esse ano de 2025. Vem coisa muito boa por aí. Já tivemos algumas lives interessantíssimas esse ano, então, se você perdeu alguma coisa, você pode, acabando esta live, você vai lá, dá um pulinho no nosso canal e revisita ali os temas que você perdeu e aqueles que você quer rever também. Você vai lá e maratona o A Mesa e veja tudo novamente, que vai ser bênção para a sua vida. Se você não segue a gente lá nas redes sociais, no nosso Instagram, te convido a seguir-nos lá no Instagram, Igreja Povos Unidos. Muita coisa boa, muita novidade. Toda semana tem conteúdo, tem coisa boa para você estar lá vendo e apreciando, né, de todo o conteúdo que a nossa equipe tem feito para vocês. Bom, meus irmãos, mesa inédita hoje, novamente. A gente está com muitas novidades esse mês. É um mês de muitas novidades. Assim, eu estou me sentindo felicíssima com toda essa novidade, entendeu? E hoje eu tenho aqui duplicatas, entendeu? Duplicatas. Né? Nós temos aqui uma convidada que é inédita, então eu vou começar pela convidada inédita. Eu ia falar a convidada mais velha, mas não precisa saber. Não, né? Então vamos começar pela convidada que é inédita nessa mesa, nossa ilustríssima irmã Simone Deres. A paz do Senhor. A paz do Senhor, Amanda. É um prazer estar aqui, né? E estou muito feliz pelo convite. E vamos hoje ver o que vai acontecer aqui nessa duplicidade. Vai ser engraçado, irmão. Está sendo engraçado e muito esquisito ver duas Josanes aqui na mesa. E do lado direito, para mim, duas Josanes, né? Nossa irmã Josane Deres. Oi, gente. Bom, para mim essa live é muito especial. Ela se torna especialíssima, né? Porque além de ser o nosso Dia das Mães, também tem aqui a minha irmã linda, maravilhosa, que é uma mãe para mim. E eu estou muito feliz e muito honrada de estar podendo sentar essa mesa com ela. Então já aproveitem vocês para mandar beijos para É a mesma mãe, né? Então escolhe qual das duas vai mandar o beijo para a mãe. Beijo, mãe. Nós chamamos. Beijo, mãe. Te honramos. Hoje a nossa live, né, especial de Dia das Mães. Então a gente vai estar tentando explorar ao máximo a questão da maternidade em si. A gente falou um pouco semana passada sobre o aspecto da maternidade no serviço ao reino, né? Como que é para a mulher estar inserida no reino de Deus, no serviço, no trabalhar na obra e também, né, sendo mãe, tendo que dividir ali suas atenções, seus esforços, enfim. E hoje nós vamos trazer a experiência da maternidade. Vamos tentar trazer um pouco do que é vivenciar a maternidade em si. Então, nós esperamos que seja uma live abençoadora para quem vai estar assistindo. E se você quer comentar alguma coisa no chat, pode trazer seu testemunho, está contando também a sua história no chat para a gente. A gente tem aqui hoje duas mães que, apesar de serem irmãs,
né, de terem a mesma criação, terem, né, vivido coisas parecidas. Na questão da maternidade, acredito que tenham experiências diferentes, porque a maternidade em si ela já carrega muito disso, né? A maternidade ela é muito única para a mãe que tem 2 filhos. A maternidade já não é a mesma coisa, que foi para o primeiro filho e o segundo filho já é outra coisa diferente. Então, que dirá 2 mulheres diferentes, né? E hoje a gente vai explorar um pouco desse universo de emoções e de histórias que é a maternidade. Quero aqui começar, não sei quem vai querer começar respondendo as perguntas, aí elas se entendam como é que vai fazer. Mas eu queria saber de vocês se vocês sempre tiveram esse desejo de ser mãe, se sempre foi um sonho, porque a gente sabe que tem mulheres que sonham desde a infância em ser mães, ou se isso foi mais uma consequência natural da vida de vocês. Eu já vou começar falando na questão de que, na verdade, é muito diferente a minha criação da Simone. Mesmo sendo a mesma mãe, o tempo, a época, né? Ela é a segunda de 11 filhos, eu sou a 10ª. Então, ela pegou uma mãe jovem, cheia de vida, cheia de energia, e eu peguei uma mãe já lá mais cansadinha, né? Com bastante, aos 39, né? 36, 37, 38 anos. Então, já peguei um pouquinho mais cansada, porque já tinha os 9 filhos. Então, até isso conta muito na criação. Então, já até, desde a forma de ver o maternar da nossa mãe é diferente. O desejo de ser mãe, eu sempre tive, sim, esse desejo. E por muita referência de olhar para minha irmã, né, para Simone, porque como eu fui a mais caçulinha, a minha mãe ela já trabalhava fora na minha época, então não tive tão ela presente. Então a Simone foi muito minha referência. Já vou citar bastante ela aqui como referência, tá, gente? Então ela foi minha referência de mãe e no meu olhar para ela como mãe me inspirou muito, né? Então eu sempre quis ser mãe, sim, sempre almejei, sempre desejei. E eu achava isso e acho isso maravilhoso, queria muito gerar, queria muito ter meus filhos, queria muito ser amada e amar. Então, sempre foi um desejo. E é isso. Você é Simone, que eu não sei. Ela falou, eu não sei, você tinha desejo? Então, não tem como a gente falar do Dia das Mães e a gente aqui na mesa juntos, 2 irmãs, e não falar da minha mãe. Até por eu ser a segunda filha, a minha referência é a minha mãe, em tudo. Então, assim, minha mãe, ela foi aquela que eu acho que ela fundamentou tanto essa questão de ser mãe, e ela foi aquela mãe que ela realmente ela se doou, e eu queria viver essa experiência. Então, se eu falar para você assim, eu fiz uma escolha, eu queria ser mãe porque eu queria viver a experiência que a minha mãe viveu. Muita gente falava assim, Simone, quando crescer, nem vai querer, vai demorar muito para ter filho, porque ela já cuida dos irmãos. E eu falava para mim, aquela adolescente, que falava assim, que nada, eu quero logo casar e ter meus filhos, porque eu quero viver isso. Eu quero saber como é isso. Porque a minha mãe é aquela referência. E eu queria ser como ela, eu queria viver aquilo ali. Então, sempre foi não vou te falar assim, desejo, porque realmente teve algumas fases da minha vida que eu falei assim, não, acho melhor deixar passar, mas foi uma coisa que eu escolhi, eu quero viver essa experiência igual a minha mãe. Né? Você fez essa escolha. Eu fiz essa escolha. E é legal essa questão de você citar a nossa mãe, né? Porque realmente o abrir mão, né? O exemplo forte que ela deu do que é a verdadeira maternidade, né? E você abrir mão, então assim, eu acho até inspirador a gente desejar isso, as pessoas que desejam isso, porque não é algo fácil, né? É um desafio, mas a gente teve essa referência de uma mãe que lutou e que sempre foi esse exemplo e que inspirou, que vale a pena, né? Só para completar, por que eu falo que foi uma escolha? Porque, como eu fui a segunda filha, eu fui muito parceira da minha mãe na criação dos meus filhos, dos filhos dela. Então, eu me considerava mãe deles. Eu assumia aquele papel de mãe. Tanto que a Josane, a Lia, né? Tem muitas histórias na família, mas assim, eu assumi aquele papel. Então, chegou uma hora que eu já me sentia mãe. Mesmo sem ter casado, mesmo sem ter... E aí, quando eu me casei, eu falei, não, eu quero viver essa experiência. Quero ter essa experiência, a minha experiência com os meus filhos, porque acaba sendo diferente, né? Não tem como. Por mais que a gente sinta essa proximidade com a maternidade, depois que você tem os seus próprios filhos, a coisa muda muito de patamar, né? E é muito diferente. Ela, no caso, ela teve essa participação ativa com os irmãos, né? Na criação dos irmãos. Eu tive muito ativa na participação com os meus sobrinhos.
E a gente acha que a gente é mãe mesmo, né? Quando É. a gente se depara às vezes com uma situação, fala, não, na verdade não é. Mas a maternidade, A maternidade, o na buraco verdade, é um tem uma pouco mais mãe. embaixo. E quando a gente gera, a gente vê, opa, não é por aí. Agora, assim, é muito comum a gente ver essa idealização da maternidade, essa romantização, muitas vezes, da maternidade, ou relacionada a nós, a como a gente vai ser como mãe. Ah, não, eu vou ser uma mãe muito paciente. Exemplar, vou Você, deixar. a mãe, assim, 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 meus filhos vão andar sempre assim. Ou na forma que a gente idealiza os filhos. Né? Meus filhos vão ser assim, vão andar sempre assim e tal. E acaba que quando a gente se torna mãe, a gente percebe, é quase que instantâneo, que nada daquilo que a gente idealizou vai ser bem como a gente idealizou. É claro que a gente pode buscar não uma perfeição, mas eu acho que a gente acaba se adequando e se ajustando e vai vendo o que pode dar certo, o que não pode dar certo. Então, eu queria saber de vocês o que foi que mudou na visão de maternidade a partir do momento em que vocês se tornaram mãe. Eu acho lindo isso que a Amanda falou agora, gente. Porque como eu mordi minha língua? Mordi a língua que fala, gente, eu sou péssima com ditado. É isso, Amanda? Acho que pode ser. Não sei o que você vai falar. Deve ser. A Amanda tá aqui de prova. Eu olhava pra ela com o João Pedro, que veio primeiro do que eu falava assim, eu nunca vou deixar meu filho fazer isso. Porque eu vou ser brava, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Amanda paciente, sabe? Calma, tranquila. E eu ficava assim, como é que eu vou deixar? E depois eu tive que pedir desculpa, ainda peço, né, Amanda? Eu pedi a minha vida inteira, desculpa, Amanda, te criticava, mas olha, eu vejo que não é bem por aí. Muda muita coisa. E a verdade é essa, a gente sempre, quando tá olhando, né? A minha filha, Liz, e o Theo também fala assim, eu não vou fazer isso com meus filhos. Ela, não, então você vai deixar ele pintar bananeira, vai deixar pintar parede, raspar isso, vai. Não vou deixar, só vou conversar com ele. Tá, eu converso com vocês, adianta? Então, assim, se eles com 6 anos, outro com 9 anos, acham que vão fazer melhor, vão fazer aquilo. Então, a gente comete muito esse equívoco, né? Porque, na verdade, é bem diferente. Quando a gente se torna mãe, a gente vê que os desafios são bem diferentes, assim, não é tão simples, né? Não é impossível, a gente sabe disso. Principalmente a gente que tem o Espírito Santo para nos guiar, que tem como buscar no Senhor, tem a Bíblia como referência, tem a Bíblia como ditar, né? Ensina pra gente. Então, assim, não é impossível, mas é desafiador. E eu acredito, e quando eu virei mãe, eu falei assim, meu Deus, eu achava que era mais simples. E olha que eu tinha uma experiência de uma família grande, uma família que tinha muitas crianças, uma família de muitos sobrinhos, né? Então, eu vi muitas criações, eu vi muitas crianças crescendo, e eu achava, meu olhar de fora, e nem tão fora assim, eu achava que eu sabia muito. E quando nasceu, eu falei, nossa, mudou muita coisa. Mudou bastante coisa. Isso é verdade. E principalmente na minha forma de falar, na minha forma de agir, na minha forma de pensar. Mudou muita coisa. Eu acho que cria-se muito esse problema. A gente acaba criando esse problema quando a gente cria expectativas demais. E idealiza demais e coloca, sabe, um ideal de maternidade que, na verdade, a gente não sabe. Eu acho que o legal da gente colocar aqui, para você que ainda não é mãe, é isso. É você não criar na sua cabeça uma fantasia do que vai ser, porque você não sabe o que vai ser. Né? Depende muito mais do filho que você vai ter. É isso que eu acho que é legal na maternidade. É você aprender com o seu filho. Porque, na verdade, é isso. A gente acha que a gente ensina muito, mas eu acho que a gente muito mais aprende do que ensina. Claro que eles não sabem disso, nem precisam saber. Mas é mais ou menos isso aí. Para você, Simone, como foi isso? Não, e assim, o engraçado, né, por todo esse contexto de eu ter muitos irmãos, de eu ter sido uma mãezona para eles, quando eu tive o meu primeiro filho, eu pude ver que, mesmo eu vendo a minha mãe com toda aquela desenvoltura na criação dos meus irmãos, e foi difícil. Porque eu falei assim, caramba, e agora? A responsabilidade é minha. Eu não sofri algumas coisas porque eu estava acostumada, por exemplo, a coisa de não dormir, a coisa de você... Essa coisa do pós ali, eu não senti muito, mas eu senti na questão que agora eu olhava para aquele ser e eu falava assim, é uma vida, agora é comigo, eu vou ter que cuidar, eu vou ter que zelar, e aí fica doente, e aí você... Eu era nova, eu tinha 24, 25 anos na época, então assim... Eu via minha mãe cuidar, é diferente. Agora era hora de eu cuidar. Agora, qual remédio dá?
O que ele tá sentindo? Então, Porque a mamãe, às o que vezes, que eu vou falar? vinha com remédio certeiro. Chegava no médico, mas tá Exato, certo. é. E a gente, e agora? E o que eu vou falar pro pediatra? Como é que eu vou explicar pra ele o que ele tá sentindo? Você Porque, nem assim, sei o que ele tá sentindo. ele tá chorando, ele tá todo cheio de secreção, Será mas que é estava bem fome? ontem. Então, assim, é um momento que são desafios da maternidade ali, do bebê, que eu senti. Eu senti o impacto nessa questão. De conseguir entender agora que, peraí, era muito lindo eu ver a minha mãe, agora é a minha vez. E você chegou nesse período em que você estava apenas olhando a sua mãe, você chegou a idealizar como seria a sua? Eu achava que era fácil, né? Porque eu via minha mãe lidar com aquilo. Minha mãe, de uma forma que, cara, ela pegava 2, 3 filhos e saía 4 horas da manhã, pegava o trem, a gente andava até Santíssimo, pegava o trem, ia para São Francisco Xavier e ficava lá. E ela tricotando, conversando com as outras mães. E o bebê ali chorando, daqui a pouco ela dava um biscoitinho, daqui a pouco ela ia para consulta, daqui a pouco estava voltando para casa, estava medicado, já dá. Então, assim. E foram 11 filhos, e eu vi isso em todos eles. Então, essa firmeza dela, essa desenvoltura dela, eu achava que isso era fácil. Quando eu tive que viver isso, realmente, sozinha, porque eu não tinha minha mãe presente nesse momento, ela estava trabalhando fora, eu fiquei um pouco, me senti insegura, me senti sozinha. Então, assim, eu falei, caramba, e agora? Agora é comigo, eu tenho que ser igual a minha... Aí eu lembrava da minha mãe, ganhava força para poder... E a gente esqueceu de falar aqui, né, meus irmãos? A Jo, ela é mãe de 3. Quem está aqui na live, né? Quem está da nossa igreja conhece as 3 pecinhas, os 3 anjinhos, amores, né? O Theo, a Liz e a Zoe, né? E a nossa irmã Simone é mãe de 4 e já é avó. Já sou avó, essa mãe do Matheus. O nome dos anjinhos, fala aí. Aproveita e manda um beijo pros anjinhos. Sou mãe do Matheus, do Otávio, da Manuela, do Gabriel. São os amores da minha vida. São um presente de Deus para mim, né? Isso aí. Esqueceu, eu ia falar no início, né? E a Alice, que a Alice é... Minha netinha. A minha neta linda, maravilhosa. Minha netinha, gente. E trazendo esse contexto de mães do passado, né? A gente estava comentando até na live passada, se eu não me engano, que muitas das vezes as mães mais velhas, as mulheres mais velhas, têm esse costume, né? De falar, no meu tempo, eu conseguia fazer isso. Mas a gente é algo que eu penso muito sobre isso, porque é um mistério, eu acho. É algo para a gente, de fato, olhar, nossa geração olhar. O que a geração passada fazia de diferente, que elas conseguiam levar com tanta leveza a maternidade, criar 11 filhos, ir de trem, pegar 3 filhos, carregar e a gente, às vezes, se sente tão sobrecarregada de uma rotina de levar filho para a escola, trazer e dar almoço. Então, assim, é algo realmente que as mães de hoje cabe a reflexão. Poxa, por que as mães antes pareciam que eram mais leves nesse serviço da maternidade, né? Em criar os filhos, e hoje a gente se sobrecarrega tanto, às vezes com muito pouco. Eu não vejo nenhuma leveza. Eu vejo, na verdade, que as mulheres, antigamente, elas vestiam uma armadura de forte. Pelo menos eu vejo minha mãe hoje, ela se vestiu, ela era necessário, né, para aquele tempo dela. Era necessário ela botar uma armadura de ser forte, valente, vamos lá, vamos fazer acontecer. E não tinha muito com quem compartilhar. A gente conversa muito, né, com a minha mãe, e a mamãe fala, eu não tive uma rede de apoio. Ela não tinha ninguém, ela veio para o Rio, meu pai e ela vieram para o Rio novos, então não tinha uma rede de apoio. Eu tenho uma rede de apoio, eu tenho minha sogra, a minha mãe, meu pai, eles não aguentam muito ficar, porque já são idosos, né, não aguentam muito ficar com os meus filhos sozinhos, mas eu tenho uma rede de apoio, tenho uma família que me apoia quando eu preciso, a Amanda, todo mundo. Então, assim, a minha mãe e meu pai não. Meu pai saía para trabalhar. Então, assim, eu acho que elas vestiam muito essa armadura de vamos lá, vamos botar, porque senão eles não sobrevivem. Então, a gente tem que vestir essa armadura de forte. E eu acho que isso até pode ser eu considero um ponto negativo, né? Hoje, é verdade que existe sempre, se a gente for pelo âmbito generalizar, a gente vai ter aquelas que realmente já não querem fazer nenhum esforço. Mas, no geral, eu acredito que hoje as mulheres aprenderam a pedir mais ajuda, né? A compartilhar mais a maternidade com o pai, porque não é uma obrigação dele também participar da criação, né? Então, assim, ela ficava muito sobrecarregada a mulher com essa questão da criação, questão de dar banho, a questão de alimentar. E hoje, eu acho que
as mulheres entenderam que não, o pai é necessário ele participar disso também. Isso cria um vínculo importante para eles, e coisa que antigamente não tinha. Então, talvez isso hoje olhe para as mulheres e fale, vocês são frouxas, vocês isso, porque a gente simplesmente aprendeu a dizer assim, não, eu não quero vestir aquela armadura de forte, porque isso lá na frente vai trazer consequências. Porque lá na frente eu vou desmoronar. Porque lá na frente eu vou sentir que eu deixei uma vida minha toda, e eu podia ter conciliado, e eu só vivi uma maternidade, só vivi a maternidade e não vivi, que a gente vai falar um pouco sobre isso, a minha vida também, né? Porque existe uma mulher, existe uma pessoa, né? Por trás, por da trás mãe. Da mãe. Então, e ela precisa se cuidar, ela precisa cuidar da sua mente, ela precisa cuidar do seu coração, da sua alma, né? Então, tem toda essa questão. E aí fugiu da minha mente. Eu vou passar para esse mundo se voltar o meu... Mas eu acredito muito nessa questão. Eu acredito muito nessa questão dessa armadura que era imposta, né, sobre as mulheres antigamente, de que elas precisavam ser fortes. Ainda tem algumas que tentam fazer isso com a gente hoje, mas eu acho que a gente aprendeu que não, peraí, eu posso pedir ajuda. Eu posso mostrar minha fragilidade, eu posso dizer que eu estou cansada, assim como na criação dos filhos. Eu posso pedir perdão pro meu filho. Não, com certeza. Porque eu erro com eles, eu erro. Às vezes a gente se exalta demais onde não era para se exaltar, e eu falo, eu tenho a humildade de falar, filho, porque eu aprendi que é necessário isso, para ele que entenda que a gente erra mesmo na vida, mas o arrependimento ele está aí. Então, é uma forma de eu demonstrar para ele, filho, me perdoa, eu me exaltei, não precisava disso, me perdoa. E até esse ponto que você tocou é uma coisa interessante, linkando aqui com a próxima pergunta, porque a gente se transforma com a maternidade, né? Pelo menos assim, eu particularmente era uma pessoa antes da maternidade e me tornei outra depois da maternidade. Acho que a maternidade ajuda a construir a nossa identidade, ajuda a gente a se conhecer, a transformar, a mudar o que a gente precisa mudar. Então, eu queria saber de vocês como que a maternidade impactou a identidade e a vida pessoal de vocês. Sim. A Jo estava falando sobre a armadura, né, daquela mulher. E, assim, essa referência da nossa mãe foi muito forte, porque ela realmente vestiu essa armadura na vida dela e ela passou isso muito forte para a gente. Então, eu vou te ser muito sincera que eu vesti a armadura da minha mãe com muita força. Eu não sei se a palavra seria copiar, mas eu imitei muito a minha mãe. E até hoje todo mundo brinca e fala assim, é que mais parece com a minha mãe. Então, assim, eu imitei muito, eu trouxe muito forte isso para mim. Durante muito tempo eu carreguei realmente essa armadura de forte, até uns 40 anos, né, Jo? Eu acho que de 40 anos, quando eu fiz os meus 40 para cá, as coisas começaram, eu comecei a ter um outro entendimento e decidi deixar essa armadura. Mas ainda volta. De vez em quando. E essa armadura faz a gente realmente, assim, a você ir para cima, sabe, sem se olhar, sem olhar para as suas dores, para as suas feridas, para o que. Então, isso é muito complicado, porque quando a gente entra para a maternidade, a gente leva isso. Eu, inconscientemente, sem nenhum conhecimento mesmo, eu tentei mudar, já tentei não levar algumas coisas para a maternidade, algumas coisas que eu considerava que não foram boas para mim, que eu sentia falta na minha infância. Então, eu já tentei não levar isso para os meus filhos. Eu tentei. Só que achar um equilíbrio também foi muito difícil. Na minha infância, a gente entra na fase da adolescência, eu era muito presente na vida da minha mãe, mas a minha mãe ela era presente na vida de 11 filhos e dentro da igreja, e casamento, e família. Minha mãe sempre foi uma mulher de servir. Então, ela era presente num montante. E eu sentia falta da minha mãe. Eu sentia a falta da mãe amiga. Da mãe, aquela que você põe a cabeça no colo e que ela tem tempo de fazer um cafuné, de ouvir as suas lamentações, de conversar com você. Né? Ela não tinha esse tempo. Então, assim, parênteses aqui, eu lembro que a melhor fase... Gente, olha a lembrança que eu tenho. Quando eu peguei piolho na escola, né? E aí a minha mãe deitava a minha cabeça no colo para catar o piolho. Eu adorava, gente. Eu adorava. Era um momento, vou pegar de novo para poder deitar no colo da minha mãe. Ela ia brigando comigo. Olha, por que você pegou o piolho? Eu vou cortar o seu cabelo. E eu falava, mãe, corta não. E ela puxava e eu sentia aquilo um carinho. Então, assim, olha como é que uma criança... Carência, né? A criança, ela é uma esponja, ela é um ser que ela está em desenvolvimento e ela está assim. Ela não sabe o que ela quer, mas ela quer algo. E minha mãe, tadinha, ela não tinha esse tempo. Então, quando eu tive o Mateus e todos os outros, eu
eu realmente tinha muito medo. Eu falava assim, eu quero que eles sintam em mim uma amiga. Eu tenho que ser mãe, eu tenho que educar, mas eu também quero que eles tenham uma amiga, que eles possam confidenciar as suas necessidades, as suas dúvidas, enfim. Só que, no meio desse caminho, achar esse limite para você não deixar Você é a mãe que ser a corrige, né? mãe Uhum. e ser amiga, sabe? Então você tem que ter esse equilíbrio. Isso foi um desafio para mim. Aí a gente entra num contexto, né, a gente estava falando sobre o casal, a parceria. Posso já falar sobre isso? Pode tudo. Fique à vontade. Então, sobre o casal e a parceria, isso faz muita diferença, porque eu tinha um jugo desigual em casa. E eu via isso acontecer e eu falava assim. Uma vez eu lembro que eu briguei com o Matheus e eu chamei a atenção dele e eu bati nele durante o dia, porque era a minha forma de educar naquela época. E quando meu marido chegou à noite, eu fui e falei para ele o que ele tinha feito, que eu tinha corrigido ele. E aí ele foi e maltratou o Matheus com palavras, que ele não batia, mas ele falava com palavras que ofendiam e feriam mais a alma dele. Então aquilo me feria tanto que ali eu tomei uma decisão. Falei, não vou mais levar nada para ele, porque deixa eu resolver, porque eu já bati nele cedo, já corrigi, já conversei com ele, eu só estou trazendo conhecimento. Né? E aí ele tomou essa decisão e a partir dali eu tomei uma decisão de não fazer isso. Por quê? As crianças ficavam sobrecarregadas. Eles tinham a presença do pai só à noite. E eu estava com eles direto. Eu decidi isso também, estar com eles ali direto, pelo menos até os 4, 6 anos. E essa foi uma coisa que eu tive que aprender a lidar. Aí você vestiu a armadura. Aí eu vesti aquela armadura de ser aquela mãe valente, corajosa e de estar ali, leva para a escola, corrige, chama atenção, não leva para o seu pai. Então, assim, acabou que a educação dos meus filhos até uns 5 anos, até uns 6 anos, né? Foi muito só comigo ali. Aquela coisa de você fundamentar um princípio neles. Que hoje eu agradeço a Deus. Na época, eu sentia a falta do companheirismo, daquela presença. Mas hoje eu entendo que se ele tivesse tido uma influência naquela época, meus filhos não teriam fundamentos que eles têm hoje. Sim. Então, foi importante. Partir do assunto. Eu acho interessante que a gente estava, Amanda perguntando assim, me fala um pouco sobre a Simone. Olha que a gente é irmã, né? Irmã mãe aqui. E eu não sabia muita coisa, né? Sobre as experiências da Simone como mãe e tal. Teve uma dúvida, posso fazer essa pergunta? Uma dúvida que me surgiu muito, assim, porque para mim foi diferente para cada filho. E a Simone compartilhou aqui as dificuldades dela, do Matheus, principalmente, que foi o primeiro. Mas você sentiu diferença entre o Otávio, a Manu e o Gabriel, que é o último, né? Que você já estava numa idade bem mais avançada, assim. Não, e é engraçado eu tive o Matheus e o Otávio, né? Eu tive o Matheus com 24, o Otávio com 28. A Manuela já tive com 39. E o Gabriel estava com 43. Então, são gestações muito diferentes. Tudo foi diferente. O Matheus... Eu não tive, na gestação do Matheus, por ser o primeiro filho, a gestação, a pessoa vai totalmente cega para aquilo ali, né? Ou ela não sabe o que vem pelo caminho. Eu já tinha uma ideia. Primeiro que eu tive uma mãe nessa situação de ter 11 filhos, eu vivenciar tudo. Depois eu fui trabalhar dentro de uma maternidade. Então, eu tinha ali todo um contexto que eu fui para uma gestação já bem consciente como era uma gestação. Eu não fantasiei o parto, eu não fantasiei o pós-parto. Então, foi tudo muito... Acho que eu invadi, né? Não, pode pensar. Foi tudo muito assim... Eu já fui direcionada, já fui consciente de tudo que ia acontecer. Os meus desafios realmente foram... Quando eles saíam daquela parte de... que você entra na parte de educar. Que sai daquela coisinha de bebezinho e você entra naquela parte de educar. 1 ano, 2 anos, aí para mim já começa um desafio. 3 anos, 4 anos, agora a adolescência foi terrível. Todos eles, tá? O Gabriel ainda não sei, mas já estou preparada. Tá vacinado. E os filhos totalmente diferentes. O Matheus, uma criança totalmente diferente, hiperativo, agitado. E o Otávio, uma criança que eu tinha que olhar para ver se ele estava vivo, porque ele dormia o tempo inteiro, super calminho, gostava de assistir Tio Gil. A Manuela já foi uma menininha, aquela minha princesinha. Eu já estava com 39 anos, então eu brincava com ela, conversava, ela achava que ela era minha amiguinha. Então, assim, uma vez ela falou, mãe... Eu falei, onde que a gente vai jantar hoje? Ela falou assim, mãe, eu sou tua amiga, né? A gente dorme junto, a gente toma banho junto, a gente anda junto, a gente conversa. Então, assim,
ela realmente, até hoje, ela ainda tem essa coisa de que ela é minha amiga. E eu já amadureci e entendi o seguinte: eu sou tua amiga, mas eu sou tua mãe. Então, assim, são fases. E o Otávio tem um marido que hoje, eu me separei daquele marido, e hoje esse meu marido, a gente divide o papel em casa. O Gabriel. Ah. O Gabriel. muito Troca os fluida, nomes. ela né, dividiu. gente? São 4. Troca os nomes. Ela faz uma confusãozinha, né? O Gabriel a gente divide. Então, assim, poxa, gente, eu não preciso ficar preocupada ali se o Gabriel fez o trabalhinho de escola. O João tá lá fazendo, estudando com ele. Então, leva para a escola, traz. Então, são algumas coisas que... Faz uma diferença, né? Poxa, muita diferença, muito. Faz muita diferença. E você, Jô? Como é que a maternidade impactou a sua identidade e a sua vida pessoal? Me impactou, é como foi falado, né? A minha visão em relação à minha mãe. Como eu disse, né, a caçula, aí a minha mãe acabou ficando ausente, né? E eu não compreendia muito essa ausência dela, a verdade é essa. Por mais que eu tentasse, que a Simone sempre trabalhou, minha mãe disse, a mamãe faz isso pro nosso bem. Porque minha mãe começou a trabalhar fora, né? Assim, foi quando 41, eu tinha, acho que, 4 anos. São 4 aninhos. 2 anos, o Felipe era de cola e a Kelly tinha 4. Então, assim, foi bem cedinho e eu senti muita falta da minha mãe. Senti a ausência dela, essa questão toda. E eu achava meio que injusto os meus irmãos mais velhos terem tido ela e eu só ouvia as histórias da mamãe em casa e não ter minha mãe presente. Mas, ao mesmo tempo, eu ficava assim, forçando a minha mente para, não, eu tenho que compreender minha mãe, que minha mãe fazia isso pro meu bem. E realmente ela fazia isso pro meu bem. Ela fez, como a Simone falou, a gente sempre, a ideia é que nossos filhos eles sejam melhores do que a gente quando eles tiverem os filhos deles. A ideia é que a Liz, quando for mãe, ela seja melhor do que eu fui para ela como mãe. Essa é a ideia. Hoje eu entendo isso, mas no início eu não entendia. Então, isso me impactou bastante na criação dos meus filhos. Hoje, vendo como é desafiador criar um filho, que a gente acha que é fácil quando a gente é filho, a gente acha que é muito fácil, né? E quando a gente fala assim para a mãe, fala assim, eu não pedi para nascer. Nossa, gente, como isso dói na mãe, porque a gente pediu tanto por eles, sabe? A gente queria tanto, a gente ama tanto ser mãe deles, e a gente queria que eles amassem tanto serem nossos filhos, né? Então isso às vezes dói. E hoje eu vejo como a gente faz às vezes isso com nossas mães. Então impactou muito nessa questão do olhar para minha mãe com mais amor, com mais empatia. Hoje eu olho muito. Pode chorar, tá, Simone, aqui. Eu olho pra minha mãe, eu até falo assim, mãe, me perdoa, mãe, obrigada pela mãe que ela foi. Porque eu vejo, quando ela conta histórias da minha avó, eu falo assim, como a senhora fez diferente da sua mãe, né? E eu sei que a minha avó tentou ser a melhor mãe para minha mãe, mas a minha mãe tentou ser melhor ainda que a minha avó. E quando eu olho assim, eu falo, mãe, obrigada, porque a senhora deixou esse exemplo para a gente de que a gente pode tentar ser melhor do que a senhora. E ela sempre falou assim, filha, eu vou errar. Então, você faz as coisas boas que você vê em mim, mas as coisas ruins você joga fora. E ela fez isso, né? Para ser nossa mãe. Então, a Simone, a gente estava conversando outro dia, né? Ela deu o melhor dela. Foi. A minha mãe, ela está livre disso. Ela deu o melhor que ela podia dar naquele tempo. Hoje, nós estamos tendo essa live aqui, eu vou repetir isso sempre, que eu acho que é uma oportunidade única para essa nova geração, que a minha mãe não teve isso, né? As nossas mães não tiveram isso. A gente está tendo um pouco mais acesso às informações, a conselhos, a experiências compartilhadas, né? Então, isso tudo ela nos mostra caminhos que a gente pode errar menos ainda do que o pessoal do passado. Uhum. Então, isso me impactou muito, essa questão de olhar com amor, olhar com empatia, de agradecer mais a minha mãe, até por isso. Aqui a gente fala muito. Então, completando aqui que a Jo estava falando, por mais que a minha mãe tenha sido a minha referência, meu exemplo, meu orgulho, eu também tive, eu me vitimizei durante, essa é a verdade, eu me vitimizei durante toda a minha vida. E eu colocava assim, não, minha mãe não foi presente, minha mãe isso, minha mãe aquilo. Eu era mais amiga da minha mãe do que a minha mãe sendo mãe. Então, isso era eu pegava aquelas minhas carências e eu potencializava aquilo e, de uma certa forma, eu culpava a minha mãe. Então, isso, muitas das vezes, acabou trazendo Quando a gente vai para a fase adulta, a gente questiona muito os nossos pais, porque a gente entende que a gente está sendo melhor que eles, que a gente vai fazer melhor que eles. E isso, assim, eu vim, um tempo atrás, passar por uma experiência que eu fiquei bem perto da minha mãe de novo, bem
juntinha dela ali. E a minha mãe, ela tem um jeito dela. E eu tenho o meu. E estava dando uma divergência. Só que eu falei assim, não, eu quero... Porque eu considerava assim, não, eu já estou resolvida. Sabe? Minha mãe é adulta, eu sou adulta, agora a gente já tem nossas famílias, eu estou resolvida. Só que chegou uma hora que Deus me colocou bem pertinho dela de novo. E ela teve que fazer presença na minha vida adulta. Porque minha mãe foi muito presente na minha vida infantil, adolescente. Eu me casei com 18 anos. Depois disso, ela foi trabalhar e as crianças, enfim, eu fui viver a minha vida e aí minha mãe não foi tão presente na minha vida. E eu, como vesti a armadura dela de mulher forte, eu não buscava ela para me ajudar. Eu achava que eu resolvia tudo sozinha. Então, eu carreguei isso, fiz isso durante 20 anos da minha vida. Só que chegou um momento da minha vida que Deus, essas coisas vai nos levando para um caminho de acertar a rota, né? E foi quando Deus me colocou pertinho da minha mãe e eu falei assim, Deus, o que é que tu quer fazer comigo? Me levando de volta para trabalhar pertinho da minha mãe. Eu passei um período ali com a minha mãe. E eu comecei a lutar comigo mesma, sabe? E falar assim, não... Eu comecei a olhar ela querendo me ajudar e eu não receptiva e eu querendo não confrontá-la. E era um misto de situação. E teve um dia que a gente acabou tendo um confronto ali, sabe? E eu fui embora muito mal, muito mal. Eu cheguei em casa e falei assim, Deus, eu não sabia que eu ainda precisava tanto da minha mãe. E eu chorava, eu me sentia mal. Eu falava, Senhor, eu não sabia que eu ainda precisava tanto dela. Como ela ainda faz falta para mim. E isso, assim, sabe, me tirou uma venda e eu falei assim, não, eu quero buscar por essa mãe, que essa mãe que eu quero estar junto. Só que são anos, então você tem dias bons, dias maus, dias bons, dias maus, dias que você está bem para lidar com algumas coisas, dias que você não está bem. Minha mãe é uma mulher de personalidade muito forte. Minha mãe, ela é uma mulher que, assim, ela expõe... Você olha para a cara dela, você já sabe que ela está bem, que ela não está bem. Ela não é aquela pessoa que vai sorrir pra você. Nem parece com ela, não, né? Nem pouco. Não, a gente até disfarça um pouquinho mais. Não, imagina. Mas se você olhar para ela, você vai falar assim, será que ela sabe? E, então você já sabe. E saber, aprender a lidar com isso foi uma lição para a gente. E aí, voltando aqui, trazendo isso para nossa vida, né? Sobre as feridas que eu jogava sobre elas, minhas dores, e agora, há tão pouco tempo, eu escutei uma música que cara, quando eu escutei, eu comecei a chorar, porque eu falei assim, Deus, é isso mesmo, eu me vitimizava, eu jogava as dores, mas ela fez o melhor que ela pôde por mim. Sim. Ela fez o melhor, ela se dedicou, ela me ensinou, ela me amou, ela não me abandonou no meio dessa caminhada, porque tanta gente abandona no meio da caminhada, porque não é fácil ser mãe. Não é fácil quando um filho que você teve lá com tanto carinho, com tanto amor, chega para você e fala que você é dramática, que você é exagerada, que você é isso, que você é aquilo. Não é fácil aquele filho que você quase morreu no parto e que, sabe, você se dedicou àquilo ali, você ficou noites acordada, chega para você e fala assim, cara, tu tá toda errada, eu não quero isso para mim. Então, assim, é doído isso, é sofrido isso. Eu tô falando porque eu acho que se você colocar, se fizer uma estatística, talvez uma boa parte das mães passam por isso. E aí eu acho que é onde a gente tem que ter a compreensão, né, que a gente estava conversando sobre isso, a compreensão de que é uma escolha. Ainda que nossos filhos falem essas coisas que a gente sabe que vai falar, porque a gente já foi filho um dia, é a gente entender que um dia eu fiz essa escolha e eu não me arrependo dessa escolha. Né? E saber, e estar com o seu coração preparado para lidar com isso, porque é onde entra o que eu falei da questão do cuidado da sua alma, o cuidado do seu espírito, o cuidado do seu coração, né? Porque a verdade é que a gente vai ouvir isso, que a gente já foi filho, um dia a gente sabe disso. Então, a gente estar ciente disso e estar sempre trazendo memória. Não, eu escolhi e eu não me arrependo disso. Né? Porque a maternidade, ela é maravilhosa. Porque ainda que traga que venha, né, essas questões assim das incompreensões dos filhos, que até serem mães ou pais, eles não compreendem muito, ainda assim, a gente tem muitas coisas boas que a gente recebe deles, né? E isso paga qualquer coisa, não é assim? Paga. Quando seu filho deita a cabecinha no seu colo lá, mesmo com 28 anos, e fala assim, mãe, só me faz um cafuné? Aí você fala, esse é o resultado da minha maternidade. E exatamente, e assim, é essa troca, mas é muito importante a gente parar e a gente olhar pra gente. Porque quando a gente olha, eu estava conversando outro dia, tem um de 30, né? E tem o Otávio. Então, 28, né?
de 28. E aí eu sentei uma noite dessa, estava na casa do Matheus, e a gente começou a conversar e foi um momento tão bom, porque você conversar com um filho adulto, casado, chefe de família, é diferente. É diferente. Do que você sentar e conversar com uma filha. Tá? O filho, ele é diferente. Ele, ainda mais esse que ele tem aquela coisa de ser o protetor, de ser o cuidador, é dele. Então, ele quer sempre estar me protegendo, sempre cuidando de mim, cuidando do irmão. Ele é assim. Então, é muito difícil até você chegar e você conversar algumas coisas e a gente voltar lá no passado. Eu tenho aprendido a voltar lá na minha criança, sabe? A Manuela me fez muito isso. A Manuela, quando ela nasceu, quando ela estava naquela fasezinha de algumas malcriações, algumas rebeldias, e depois na fase da adolescência, eu olhava para ela e eu, às vezes, sem saber como agir, eu voltava lá, em mim. Eu falava, opa, eu também fazia isso com a minha mãe. Viu? A empatia, né? Aí eu falava, eu falei, e aí com isso eu falava assim, filho, olha só, a mamãe já fez isso que você está fazendo. E não é legal. Vem cá, vamos conversar. Então, a Manuela, por ser uma menina, ela me levou para esse território. É diferente dos meninos, né? E o Matheus, ele tem essa coisa. O Otávio também. O Otávio já é aquele que ele não quer levar preocupação para mim. Sempre tá achando que tá levando muito fardo. Ele não quer me levar preocupação. E aí também eu fico numa situação que eu falo assim, filho, tá tudo bem. Você é filho, vem cá, sua mãe. Até para eu falar assim, filho, você tá feliz? É mais difícil. Você tá bem? Porque se eu falar assim, Otávio, você tá feliz? Ontem eu passei por isso, eu falei, vou perguntar meu filho se ele tá feliz ou não. Aí eu falei assim, melhor você não perguntar não. Oh, meu Deus. Vai que eu vou ouvir, né? Porque tudo assim, eu falo, filho, você dormiu bem? Ele, por que, mãe? Eu tô colheira? Tá com uma coisa errada? Então, cada filho é muito diferente, sabe? Desafio, Sim. E aí, o que eu tenho aprendido? Cara, eu como mãe, e como avó, e como filha, eu tô olhando para mim, eu tô curando as minhas dores, as minhas feridas, sabe? E eu tô me tirando daquele cenário de vítima para que eu possa, tá? E aí, com isso, é incrível, é um milagre que vem, que parece que a nossa mente começa, sabe, a vir aquela biblioteca e fala assim, cara, aquela decisão que você tomou lá atrás para proteger o teu filho, talvez você estava com a intenção de proteção, mas será que ele entendeu que você estava protegendo ele? Será que aquela forma como foi feita não abriu uma ferida, uma dúvida, um questionamento? E eu tenho ido aonde eu considero que possa ter acontecido, eu tenho ido lá. E eu parei para conversar exatamente isso com meu filho. E foi tão bom, porque a gente conseguiu ter uma conversa tão, sabe, aberta. E fomos lá no fundo, busquei, perguntei. E ele falou, não, mãe, eu nunca senti nada disso. Eu falei, cara, porque olha como é que isso mexeu comigo. Não mexeu com ele, mas mexeu comigo. Mas pode ter mexido com outro filho. Sim. Então, depois eu fiz isso com o Otávio e ainda não fiz com a Manuela, não. A Manuela, por ela ter 15 anos, então é mais fácil, eu tenho feito mais é mais fácil a gente se comunicar. É engraçado, né? Assim, como Amanda, como a gente ouvindo, a gente vai vendo, né? Como a maternidade, ela toca em lugares que a gente, talvez se não tivesse sido mãe, né? Se não tivesse maternidade, a gente nunca iria tocar. Né? Exatamente. E como ela é tão importante pra gente, né? Como ela é importante, como ela nos molda, como ela nos torna... Eu outro dia até falei pra você, mas, mano, hoje eu tenho orgulho eu olho no espelho e falo, cara, eu tenho orgulho de você. Porque eu falo assim, eu aprendi muito, eu sei que muito disso vem por causa da maternidade. Se eu for puxar lá atrás, outro dia eu tava dizendo, nossa, a maternidade mudou com essa pergunta, eu falei assim, desde de 2015 eu me sinto uma outra mulher, sabe? Eu me sinto uma mulher, eu me sinto uma pessoa diferente, uma pessoa mais madura. Foi um crescimento. E eu acho a importância de falarmos sobre isso. Porque a maternidade, ela traz muitas nuances, né? É aquilo que a gente estava comentando, a gente aprende muito. É por isso que eu digo que a gente aprende mais do que ensina. Porque a gente está em constante mudança, em constante confronto com a gente, né? Essa questão de se ver nos filhos. Eu tenho 2 meninos, mas acontece muito isso comigo. Eu fico desesperada, porque eu fico me vendo nos meus filhos, eu não era muito, né? Então, eu fico, meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Né? Então, assim, a maternidade, ela traz muitas coisas positivas, apesar dos desafios. Sim. Né? Se a gente souber encarar esses desafios e se a gente for de peito aberto,
com a ajuda de Deus, porque sem o Espírito Santo, meus irmãos, Sim. é praticamente impossível a gente lidar com todas essas nuances e com todos esses desafios. Então, a gente cresce muito, né? A gente cresce muito como pessoa depois que a gente se torna mãe, com toda a certeza. Agora, assim, eu tinha muitas perguntas ainda para fazer. A gente fala, né? Tinha. Porém, vou conseguir fazer? Não vou conseguir fazer. Porque o tempo já foi há algum tempo. O tempo já foi. A gente Então, entrou em estado de a flow. gente vai ter que pular muita coisa que eu queria falar aqui. Vou pedir perdão para o nosso público que enviou o quê? Algumas perguntas. A gente vai dar um jeito dessas perguntas serem respondidas. Oh, Não meu fiquem Deus. aflitos, não fiquem afoitos, não fiquem tristes. Serão respondidas. Em algum momento, essas perguntas serão respondidas, tá, meus irmãos? Quero agradecer aqui a Jo, quero agradecer a Simone. Se vocês tiverem alguma coisa, se despedir, mandar beijos, recados finais para quem está nos assistindo, fiquem à vontade, o momento é agora. Então, já que a gente fala muito, olha só, eu acho que é muito importante a gente saber o seguinte: a maternidade, ela pode ser uma bênção, mas ela também pode se tornar uma maldição. Então, esse é um assunto que dá para explicar melhor, tá? Mas se você decidiu que quer viver esse milagre da maternidade, então viva consciente, sabe? Tomando consciência de que você é bênção sobre a vida desse ser que está lá no seu ventre. Já começa a abençoá-lo desde o ventre, já sabe? Mesmo quando vier as dificuldades, mesmo quando vier as dores, quando vier as frustrações aqui fora, abençoa o seu ventre, abençoa esse ventre tão abençoado por estar recebendo esse ser que vai ter uma história a ser construída, que essa história seja construída debaixo de bênçãos e não debaixo de dores e lamentações e maldições. Então, para mim, foi maravilhoso participar, tá? Falar de maternidade é uma loucura na minha vida. Tem muita porque coisa, né, Simone? eu escolhi ser mãe, eu escolhi ser aquela mãe que vocês possam imaginar, né? Ela quer... Então, meus filhos que falam isso, né? É a mãezona. Então, assim, falar de maternidade foi um prazer. Amanda, te amei. Gente, que Deus abençoe a vida de vocês. É isso aí. Feliz Dia das Mães, né? Amém. Eu estava falando, né, que assim como eu desejo, né, que essa prioridade como mãe, né, guiada pelo Espírito Santo, que ela seja, como a Simone falou, abençoar, mas para que seus filhos cresçam na presença do Senhor. Né? A gente quer muito um filho bem-sucedido, né, materialmente, que ele tenha uma profissão muito maravilhosa, a gente batalha por isso, mas eu queria hoje te encorajar a batalhar para que seu filho ele seja muito bem na questão espiritual, que ele conheça Jesus através de você, que ele queira mais do que tudo Jesus. Eu falo isso para o meu filho: filho, você pode ser o que você quiser profissionalmente, mas o que eu mais desejo e oro para vocês é que vocês amem a Deus acima de todas as coisas. Então, que nesse dia tão especial que é o Dia das Mães, que você venha trazer isso à sua memória e que você venha refletir também, né, em questão disso, se você tem levado seu filho até o Senhor. Se não, corra. Leva ele, mostra ele o caminho, mostra ele que o maior tesouro desse mundo é Jesus. Amém? Isso, meus irmãos. Quero agradecer a vocês e dar um último recado, né, nesse Dia das Mães, deixar a minha parte de colaboração nisso tudo. Esses dias eu estava em oração em casa e estava agradecendo ao Senhor, né, pela família, pelos filhos. E é uma expressão que eu tenho usado com Deus, nesse sentido de filhos. Porque a gente costuma encarar filhos como, não todos, né? Não generalizando, mas muitas das vezes a gente acaba protegendo demais, tratando como um bibelô, como um presentinho, mas o presentinho no sentido de guardar, eu quero estar aqui, quero estar juntinho. Quando, na verdade, os filhos são tesouros que Deus confia a gente. É como se Deus confiasse algo que é precioso para Ele e Ele confia essa missão de criar esses filhos para a gente. Então, é muito mais sério, é muito mais profundo do que a gente imagina. Né? É muito mais do que dar boas escolas, é muito mais do que dar roupas caras, alimentos. É você entender que você tem a missão diante de Deus de cuidar desse ser, de dar a esse ser o direcionamento para a missão dele. Você tem a sua, ele tem a dele. A sua missão, a partir do momento que você se torna mãe, é guiar o seu filho na missão dele, na missão que Jesus tem na vida dele. Então, que a gente tenha essa consciência. Eles são tesouros
né, de Deus entregues, confiados a nós para a gente cuidar. Então, que você cuide muito bem desse tesouro que você tem sob os seus cuidados. Para vocês que congregam com a gente se vê daqui a pouquinho. Foi um prazer estar aqui com vocês e até o próximo À Mesa, pessoal. Tchau. Tchau.